Quando meus pequenos alunos me perguntam se sou feliz, respondo sem hesitar: claro que sim. É assim que minha profissão me faz sentir. Meu papel é mostrar às crianças que o mundo pode ser bonito e cheio de bondade. 15 anos trabalhando em uma escola infantil me ensinaram a sorrir mesmo quando as lágrimas coçam os olhos. Crianças percebem a falsidade, por isso me esforço para acreditar nas palavras que digo. Só que ultimamente essa tarefa tem se tornado cada vez mais difícil. Janeiro em Krasnoyarsk é um mês de provação. O frio cortante penetra até os ossos, e os curtos dias de inverno mais parecem um crepúsculo eterno. Nossa escola número 47 é um oásis de calor em meio a um bairro de concreto congelado. Do lado de fora, o termômetro marca 30 graus abaixo de zero, mas dentro da sala sentamos em círculo, jogando uma bola colorida de mão em mão. Alice, a senhora já foi ao mar? Pergunta Lenoca, uma menina de bochechas redondas, enquanto segura a bola. Sorrio e confirmo com a cabeça, embora minha única experiência com o mar tenha sido há 16 anos, durante a lua de mel. Às vezes, sinto que estou presa em um loop, como um velho disco de vinil que minha avó me deixou. A agulha gira em círculos, arranhando sempre os mesmos sulcos. Acordar às 6, preparar o café da manhã para a família, ir para a escola, lidar com 25 crianças cheias de energia, papeladas sem fim, voltar para casa, fazer o jantar, verificar as lições, lavar, passar, arrumar e, finalmente, trocar algumas palavras com o marido antes de tudo recomeçar. Denis costuma dizer: meu rosto está cansado, mas o que ele sabe sobre cansaço? Cuidar de crianças na escola exige tanto quanto cuidar dos próprios filhos. Elas demandam atenção constante, mas a gratidão é rara. Pelo menos com Artem e Daria não sinto vergonha. Minha filha é uma excelente aluna e sonha em seguir a mesma carreira que eu. Meu filho é quieto, mas tem um dom para o desenho que até a professora de artes da escola elogia. Já na minha turma, Slavik está mordendo os coleguinhas pelo 3º dia seguido, e os pais nem se importam. Chego em casa quando já escureceu, com uma sacola de pão e leite comprados na pressa, pois os mantimentos estavam acabando. Janeiro é um mês difícil financeiramente. Após os gastos de final de ano, o orçamento familiar está no limite. Minha renda de 38 mil rublos mal cobre as despesas com comida e roupas para as crianças. Denis ganha 75 mil, mas 45 mil vão direto para a prestação da casa. Já pagamos há 8 anos e ainda faltam 12 pela frente. Quando compramos este apartamento de 3 quartos no novo bairro, nos sentíamos como crianças ganhando um presente, amplo, moderno. Naquela época Denis ainda não bebia. O elevador está quebrado novamente, então subo 7 andares a pé, com as pernas pesadas e a coluna doendo. Mesmo assim me alegro por ter chegado a tempo de preparar o jantar antes que Denis chegue. Abro a porta com cuidado e no mesmo instante percebo que algo está errado. Há um par de botas masculinas no corredor e uma jaqueta pendurada no cabideiro. Ele está em casa às 6 da tarde, numa segunda-feira. Sua voz soa estranha, arrastada. Alice, é você? Meu coração dá um salto. Ele está bêbado. E as crianças estão aqui. Respondo enquanto penduro o casaco. Por que voltou tão cedo? Denis sai cambaleando da cozinha, o rosto vermelho, os olhos vidrados. Na mão, segura um copo com algo que claramente não é chá. O que foi? Não está feliz em me ver? Tenta sorrir, mas o resultado é uma careta. Tenho o direito de relaxar. Sei que é melhor não discutir. Um voo foi cancelado por causa do gelo na pista, ele explica. Não argumento. É melhor concordar agora. Passo por ele em direção à cozinha, evitando olhar nos seus olhos. Sobre a mesa, uma garrafa de vodka pela metade, fatias de salsicha, migalhas de pão espalhadas pela toalha. Ele deve estar bebendo há pelo menos 2 horas. As crianças estão em casa? Pergunto, embora já saiba a resposta. Claro, cada um no seu canto, grudados nos celulares, ele se joga na cadeira. Nem falam comigo como se eu fosse um estranho. E não é só ele que se sente assim. Às vezes, tenho a impressão de que toda a família me vê como uma desconhecida. Trabalho como uma condenada, mas parece que nada adianta. Agora vem a espiral que já conheço bem. Primeiro, a autocomiseração, depois, as acusações, em seguida, a raiva. E até o fim da noite, o descontrole. Tomara que desta vez fique só nas palavras. Vai jantar? Pergunto, tentando mudar de assunto. Não quero suas almôndegas. Ele grita de repente. Todo dia a mesma coisa, almôndegas, sopas como num refeitório. Sou um homem ou o quê? Tenho o direito de descansar. Algo dentro de mim parece queimar. Há 1 ano isso vem acontecendo, mas não consigo me acostumar. É como assistir a um ente querido se transformar lentamente em um estranho.
Um mágico cruel parece ter trocado meu Denis por este homem áspero, sempre insatisfeito. De repente me lembro de como ele era antes. Atencioso, carinhoso, brincava mais com as crianças do que eu. Nos fins de semana, levava a família ao parque ou ao museu. No meu aniversário, sempre deixava um buquê na minha cabeceira pela manhã. Agora flores só no Dia Internacional da Mulher, e mesmo assim, se eu lembrá-lo. Fale baixo, as crianças vão ouvir sussurro, guardando as compras na geladeira. Que ouçam. Que saibam como o pai delas trabalha duro, ele retruca. Seu Artem vive choramingando feito menina, e Dária faz cara feia. Você os mimou demais. Sinto o rosto queimar e um nó amargo subir pela garganta. De novo, a culpa é das crianças. Denis, você bebeu. Vamos, deita um pouco, faça uma última tentativa. Você vai me dar ordens? Ele se levanta de repente, derrubando a cadeira com estrondo. Recuo até a parede, conheço aquele olhar. Daqui a pouco, vai começar a quebrar tudo. Ouço um soluço abafado atrás de mim. Artem está parado na porta da cozinha, pálido como um lençol. Dária aparece ao seu lado e abraça o irmão pelos ombros. Pai, chega, diz ela com uma firmeza que não combina com seus 15 anos. Você está assustando o Artem. Algo em sua voz faz Denis parar. Ele pisca, como se nos visse pela primeira vez. Depois, senta-se pesadamente no sofá. Todos contra mim, murmura, tomando um gole direto da garrafa. Minha própria família, e me tratam como um estranho. Mãe, vamos embora. Dária puxa meu braço, sussurrando. Deixe ele. Sua voz soa mais madura que a minha. Artem se encosta na irmã, os olhos arregalados de medo. Meu filho, perdoe-me por expô-lo a isso. Saímos os três em direção ao quarto das crianças. Fecha a porta, embora saiba que a tranca é frágil. Se Denis quiser entrar, nada o impedirá. Artem senta na cama, abraçando os joelhos. Por que o papai fica tão assustador? Pergunta sem olhar para mim. Ele não é assustador, respondo automaticamente. Está só cansado. Sempre o defende. Dária me olha com reprovação. Ele está bêbado, mãe. Já é a terceira vez esta semana. Ela tem razão. Acostumei-me a suavizar as situações, a justificar, a procurar desculpas. Sou educador até em casa, mas as crianças enxergam a verdade, mesmo quando tento maquiá-la. Ouço um barulho vindo da sala. Parece que Denis derrubou alguma coisa. Artem se encolhe. Tenho medo que ele bata em você, murmura o menino. As palavras doem como pregos enferrujados cravados no peito. Meu filho de 12 anos não deveria ter esse medo dentro da própria casa. Não vai bater, afirmo com firmeza, embora uma dúvida persista. Seu pai nunca me levantou a mão. Ainda não levantou. Ficamos no quarto até o barulho cessar. Denis deve ter desmaiado no sofá. Deito as crianças, beijo suas cabeças. Artem demora a pegar no sono. Mãe, os pais do Cole se separaram, diz de repente no escuro. E sabe, ele falou que agora a casa deles está quietinha. Ninguém grita mais. Meu coração se aperta. O que responder? Que tudo vai melhorar. Que o pai vai mudar. Eu mesma já não acredito nessas histórias. A manhã seguinte chega com silêncio e dor de cabeça. Passei metade da noite ouvindo a respiração pesada de Denis. Ele acorda tarde, pálido, com os olhos vermelhos. Desculpe, Alice, sua voz está rouca, o olhar culpado. Não me lembro do que fiz ontem. Falei algo que não devia? Há tanto arrependimento em seus olhos que, contra a minha vontade, o coração se enternece. Meu peito se afrouxa por um instante. Será que é doença? Penso. Será que ele precisa de tratamento? As crianças têm medo. Denis e Artem não dormiram a noite toda. Eu sei que ele se sente culpado. Esfrega o rosto com as mãos, os olhos vermelhos de cansaço e vergonha. Chega. Não bebo mais uma gota, juro, diz com voz áspera. Quantas vezes já ouvi essa promessa? 10? 20? Mas a cada vez, contra toda a lógica, uma parte de mim quer acreditar. Lembro-o baixinho das contas, a prestação da casa, as aulas de arte de Artem. Ele assente, sério. Na sexta recebo. Entregarei tudo, não ficarei com um centavo. E lá vem ela de novo, essa esperança boba, frágil como o gelo de primavera no rio Yenisei, bonito de se ver, mas pronto para se quebrar a qualquer momento. No jardim de infância, o barulho das crianças é o de sempre. Risadas, choros, brigas por brinquedos. Minha turma, a intermediária, é a mais agitada, mal consigo evitar os conflitos antes que escalem. Depois do almoço, quando todos se deitam para o sono da tarde, saio para o corredor, só para respirar. Alissa Sergeyevna? Voz masculina me chama. Virou-me. Alto, magro, de óculos com armação fina. Rosto inteligente, um pouco cansado, mas atento. Desculpe incomodá-la. Sou Mikhail Andreevich, o novo psicólogo. Estende a mão.
Quis me apresentar a todos os educadores. Aprazo em conhecê-lo, aperto sua mão, sentindo um leve constrangimento. Há quanto tempo está conosco? Só 3 dias. Vim transferido do Jardim 29. Conversamos. Descubro que ele trabalha com crianças há 10 anos, com especialização em psicologia familiar. Seus olhos são calmos, a voz baixa, mas firme. Sua turma parece muito unida, observa. Dá para ver o seu trabalho. O elogio me aquece, embora saiba que é apenas cortesia. À noite no vestário, encontro Irina, da turma ao lado, e Svetlana, nossa fonoaudióloga. O assunto cai nas famílias. O meu chegou às 2 da manhã ontem. Mal conseguia ficar de pé, reclama Irina, enrolando o cachecol. Diz que estava com clientes. Clientes com batom e unhas feitas, né? Ironiza Svetlana. O meu, graças a Deus, parou há 2 anos. Tive que dar um ultimato, ou eu, ou a garrafa. Elas me olham, esperando minha história. O que dizer? Que tudo está bem. Que meu marido se transforma em um monstro diante dos meus olhos, e eu não tenho forças para impedi-lo. Estamos passando por um momento difícil, consigo murmurar. Ele bebe de novo? Irina não tem rodeios. Assinto. Sinto a garganta apertar. Ai, menina. Svetlana suspira, pousando a mão no meu ombro. História conhecida. Só não deixa arrastar. Quanto mais tempo passar, pior fica. Mas eu tenho filhos, uma hipoteca, minha voz falha. Todo mundo tem filhos, todo mundo tem dívidas, Irina fecha o casaco. Mas a saúde é uma só, e os nervos não são de brincadeira. No corredor, cruzo com Mikhail Andreevich. Seus olhos se demoram em mim por um instante, e tenho a impressão de que ele enxerga tudo. O medo, as noites em claro, a exaustão. Até amanhã, Alissa Sergeyevna, diz suave. Cuide-se. Estranho como aquelas palavras simples fazem algo dentro de mim se aquietar. Quando foi a última vez que alguém se preocupou comigo? Penso. Caminho para casa devagar, como se adiar o retorno pudesse adiar também a realidade. Uma ideia martela na minha cabeça, não estou sozinha. Outras mulheres passam pelo mesmo, e de algum jeito, seguem em frente. Talvez eu também consiga. O caderno de Artem aberto sobre a mesa, revelava letras infantis e um desenho ingênuo de uma família sorridente. Pai, mãe, filha e filho, todos de mãos dadas sob um sol amarelo. Minha família costumava ser a mais feliz, lia-se na primeira linha. As palavras pareciam ecoar dentro de mim, como um grito abafado. Lembrava-me dos domingos no parque, dos sorvetes derretendo nas mãos das crianças, das histórias que Denis contava enquanto remávamos no lago. O riso de Nina, leve como o vento na água. Agora só restavam silêncios pesados e olhares furtivos. Fechei o caderno com um estremecimento, como se pudesse esconder a dor ali escrita. As lágrimas ardiam, ameaçando transbordar. Tudo bem, Alissa Sergeyevna? A voz de Natália Petrovna, suave e preocupada, cortou meus pensamentos. Sim, claro. Só me emocionei e menti, guardando o caderno na bolsa com mãos trêmulas. Obrigada por se importar com o Artem. Ela assentiu, mas seus olhos permaneciam atentos, como se pressentissem o peso que eu carregava. O metodológico vazio deveria ser meu refúgio, um lugar para me concentrar nos relatórios mensais. Mas os números dançavam diante dos meus olhos, indistintos. Você parece exausta, Alissa Sergeyevna. A voz de Mikhail Andreevich, calma e firme, fez-me estremecer. Ele estava parado na porta, os óculos refletindo a luz fraca da lâmpada. Só não dormi bem, respondi automaticamente, a desculpa pronta como sempre. Há muitas razões para não dormir, observou, entrando e sentando-se à minha frente. Quer conversar? Queria? A pergunta ecoou dentro de mim como um desafio. Despejar tudo, o vazio que crescia entre Denis e eu, o medo nos olhos de Artem, a solidão que me envolvia mesmo quando estávamos na mesma cama. Não acho que isso seja uma conversa profissional, tentei brincar, mas minha voz soou frágil. Eu também não estou propondo uma conversa profissional, respondeu ele com um sorriso tranquilo. Apenas, humana. Havia algo em seu tom, em seus olhos cinzentos atrás das lentes, nas rugas suaves ao redor da boca, que convidava à confiança. Ele não pressionava, não insistia. Apenas oferecia um espaço. As coisas estão difíceis, admiti finalmente, as palavras saindo como um suspiro. Problemas em casa. A palavra problemas soou pobre, insuficiente. Não descrevia o frio que se instalara entre nós, nem o pânico que via nos olhos do meu filho, nem a solidão que me acompanhava até no sono. Mikhail assentiu sem demonstrar surpresa. Sabe qual é o maior perigo dos problemas familiares? Nos dissolvemos neles. Esquecemos que além de ser esposa e mãe, somos, antes de tudo, pessoas. Fácil dizer, murmurei, amarga. Não é fácil. Eu passei por isso.
Ele tirou os óculos, esfregando a ponte do nariz. Fui casado por 6 anos. Tentei salvar o que já estava morto. Quis ser o marido perfeito, paciente e compreensivo. Acabei com 2 anos de terapia pós-divórcio e uma culpa que não me abandonava. Vocês se separaram? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Há 2 anos. Foi a melhor decisão da minha vida e a mais dolorosa. Ele recolocou os óculos, e seu sorriso ficou triste. Não me entenda mal. Não estou incentivando o divórcio. Mas às vezes, para salvar a si mesmo e aos filhos, é preciso tomar uma decisão difícil. Você tem filhos? Perguntei, cruzando uma linha invisível entre colegas. Não. E isso talvez seja minha única lamentação. Seu tom era suave, quase melancólico. É mais fácil decidir quando só se responde por si mesmo. Com crianças tudo fica mais complicado. Falamos por quase 1 hora, sobre como é vital não se perder de si mesmo em meio ao caos, sobre como as crianças sentem a falsidade mesmo quando tentamos escondê-la, sobre como reconhecer um problema é o primeiro passo para enfrentá-lo. Obrigada, disse eu quando o tempo nos obrigou a nos despedir, pelo entendimento. Volte se precisar só conversar. Ele se levantou como se lembrasse de algo. Aliás, no jardim de infância temos um grupo de apoio psicológico para funcionários. Às quartas, depois do expediente. Talvez lhe interesse. Assenti, embora duvidasse que teria coragem de aparecer. A ideia de expor minha vida diante de estranhos me paralisava. Em casa, a geladeira vazia e uma mensagem de Denis. Vou me atrasar. Não me espere. Como se eu ainda alimentasse alguma esperança. Tive que ligar para minha mãe, pedir 5.000 rublos emprestados até o salário. Claro, Alyoshenka, respondeu Nina Vassilievna, sem fazer perguntas. Já estou indo. Levei tortas. O cheiro de canela e maçã me envolveu assim que entrei em seu pequeno apartamento, como um abraço quente. Ela se movia pela cozinha, tirando potes de geleia e pepinos em conserva da despensa. Leve para as crianças, dizia, enchendo uma sacola. O Artem adora minha geleia. Sentei-me à mesa, girando a xícara de chá entre os dedos. A mesma mesa, as mesmas xícaras da minha infância. O tempo ali parecia parado. Mãe, preciso de mais dinheiro, soltei, sentindo o rosto queimar de vergonha. Pegue o que precisar. Ela nem perguntou o motivo. Tirou um envelope da caixa de joias, contou as notas com cuidado. Se precisar de mais, é só dizer. Devolvo com o próximo salário, prometi. Sem pressa. Ela se sentou à minha frente, estudando meu rosto. Você emagreceu. E seus olhos estão tão tristes. O que está acontecendo, Alissa? Quis mentir, dizer que tudo estava bem. Mas diante dela, qualquer fingimento era inútil. Denis bebe. E acho que tem outra pessoa. Pronunciar aquelas palavras em voz alta tornou tudo mais real, mais concreto. De repente senti um cansaço avassalador, como se carregasse o mundo nas costas. E o que você pretende fazer? Perguntou ela baixinho. Não sei, admiti. Aguentar, acho. Pelas crianças. Você tem certeza de que é melhor para elas viver com um pai alcoólatra do que com uma mãe sozinha, mas em paz? A pergunta pairou no ar. Não tinha resposta. As crianças já tinham jantado quando cheguei. Daria esquecera os restos da sopa do dia anterior. Artem desenhava Robinson Crusoe. A vovó mandou presentes, anunciei, colocando os potes e os pironjoks na mesa. Artem largou os lápis e estendeu a mão para um, enquanto Daria me observava com um olhar longo penetrante. Mãe, onde está o papai? Perguntou Artem com a boca cheia. Atrasou no trabalho. De novo. Daria franziu o senho. 3ª vez esta semana. Seu tom era cansado, quase cínico. Quando ela tinha ficado tão adulta? Ele tem muito trabalho, comecei automaticamente, mas ela me interrompeu. Chega, mãe. Fechou o livro com um baque. Não somos crianças. Entendemos tudo. O que vocês entendem? Perguntei, sentando-me à mesa, as pernas de repente fracas. Que as coisas não vão bem, disse Artem, baixando os olhos. Que o papai bebe e não nos ama mais. Não é verdade. Ele ama vocês. Protestei, mas até para mim soou como uma negação vazia. Mãe. Daria aproximou-se e pousou a mão no meu ombro, um gesto firme, quase materno. Pode nos dizer a verdade? Vocês vão se divorciar? A palavra divórcio ecoou como um tiro na quietude da cozinha. Artem congelou, o pironjok parado a meio caminho da boca. Não respondi, sentindo os lábios tremerem. Estamos passando por um momento difícil. Daria suspirou, como se carregasse o peso do mundo. Esse momento difícil já dura mais de 1 ano. Não parece um momento. Parece para sempre. Mãe, eu não tenho medo de divórcio, continuou ela. Metade da minha turma vive com um dos pais. A Masha se separou há 3 anos.
E ela diz que agora está tudo melhor. Vocês dois vão ficar bem, declarou Artem de repente com uma convicção que me partiu o coração. Não é, mãe? Olhei para seus olhos cheios de esperança e não consegui mentir. Mas também não tive forças para confirmar. Vamos tentar, respondi, abraçando-o. Vamos tentar muito. Naquela noite o sono não veio. Dennis chegou depois da meia-noite, trazendo consigo o cheiro de cigarro e daquele mesmo perfume barato que ele usava há anos. Fingiu não notar que eu estava acordada, tirou a roupa com movimentos rápidos e deitou de costas para mim. Na escuridão, eu observava suas costas tensas, rígidas como uma barreira, e me perguntava: quando foi que nos tornamos tão estranhos um para o outro? E será que ainda havia um caminho de volta? O sol de março enganava, aquecendo as vitrines do shopping center, mas bastava sair para que o vento cortante da Sibéria se infiltrasse pelo cachecol, lembrando com ironia: primavera aqui é só um conceito. O sábado tinha sido corridos. De manhã, faxina geral, roupas para lavar, almoço para preparar. Dennis mais uma vez se atrasará. E eu, cansada de esperar, decidi ir sozinha às compras. Precisávamos renovar o uniforme esportivo de Artem, o antigo já não lhe servia mais. Planeta, o maior shopping do nosso bairro, fervilhava como uma colmeia naquele final de semana. Depois de comprar tudo o que precisávamos, resolvi me presentear com uma xícara de café na cafeteria do lugar. Foi então que os vi. Eles estavam sentados junto à janela, Dennis e uma mulher jovem. Sua mão repousava sobre a dela, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Riam de algo, e o som daquela risada me atingiu como um soco no estômago. Por um instante pensei que fosse engano. Afinal, quantos homens não se pareciam com ele? Mas não. Era a jaqueta que eu lhe dera de aniversário. Era o cachecol cinza tricotado pela minha mãe. Era o meu marido. O pai dos meus filhos. Ela não devia ter mais de 30 anos. Vibrante, com um corte de cabelo da moda e maquiagem chamativa. Corpo esguio, movimentos seguros. Tudo nela era o oposto de mim. Não sei o que me levou até a mesa deles. Talvez a esperança idiota de que fosse um mal-entendido. Talvez o desejo de, enfim, ouvir a verdade. Minhas pernas se moveram sozinhas, atravessando o salão. Dennis, minha voz soou estranhamente calma. Ele se virou, e seu rosto mudou. Os olhos se arregalaram, o sorriso congelou. Depois, rápido demais, se recompôs. Alyosha, a surpresa soou falsa. O que você está fazendo aqui? A pergunta era absurda, como se eu fosse uma intrusa em um evento que não me dizia respeito. Apontei para as sacolas em minha mão. Comprando o uniforme do Artem, respondi, sem tirar os olhos da acompanhante dele. Ela me encarava sem constrangimento, quase com curiosidade. Nem um traço de culpa ou vergonha, apenas um leve sorriso nos lábios pintados. Esta é Jean. Dennis tossiu, como se precisasse ganhar tempo. Colega de trabalho. Estávamos fechando uns documentos. Resolvemos tomar um café. Colega. Na empresa de transportes. Observei as unhas dela, impecavelmente feitas, a bolsa de grife. Que prazer conhecer a lendária esposa. Ela estendeu a mão com dedos longos e bem cuidados. Dennis fala tanto de você. Uma náusea subiu pela minha garganta. Lendária esposa, como se eu fosse um personagem de piada que eles contavam entre risadas. Ignorei sua mão. Alyosha, o que foi? Dennis se levantou de repente, derrubando a xícara. O café se espalhou pela mesa. Não faça cena em público. Cena? Minha voz tremeu. Então existe motivo para a cena? Acho que vou indo. Jean se levantou, pegando a bolsa com elegância. Nos falamos, Den. Den. Ninguém nunca o chamara assim. Para todos, ele era Dennis. Para os amigos, Deniska. Minha sogra o chamava de Denisotka. Mas aquela estranha o chamava de Den, e ele gostava. Até logo, respondeu, e algo no jeito como olhou para ela me queimou mais do que água fervente. Virei as costas e caminhei até a saída, apertando as sacolas até que o plástico cortasse minhas palmas. Não me lembro como cheguei ao ponto de ônibus. Na minha cabeça só uma frase ecoava teimosa: agora sim, acabou de vez. Dennis chegou perto do anoitecer. Eu acabará de passar a roupa das crianças. Daria estava no quarto, com fones de ouvido, se preparando para a Olimpíada de Literatura. Artem, na sala, desenhava algo para a escola de artes. Uma noite de sábado comum, se não fosse pelo nó de gelo que eu carregava no peito. Precisamos conversar, disse, quando ele tirou os sapatos no corredor. Não agora, Alyosha, ele suspirou como se a ideia o exaustasse. Estou cansado. Tentou passar por mim, mas bloqueei seu caminho. Dessa vez minha voz não era mais a minha, era firme, cortante. Crianças, por favor, vão para o quarto. Seu pai e eu precisamos discutir assuntos de adultos. Artem levantou os olhos do caderno.
Nos seus olhos, um lampejo de ansiedade. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo que eu usava antes das conversas sérias. Mamãe, está tudo bem? Perguntou. Vá, filho, respondi suave, mas sem margem para discussão. A gente chama vocês quando terminar. Esperei até que as crianças se afastassem, fechei a porta da sala e me virei para ele. Quem é ela? Alyosha, pelo amor de Deus, não comece com isso. Ele se jogou no sofá, revirando os olhos com exagero. Já te falei, é colega de trabalho. Não me minta, as palavras saíram sozinhas, calmas, medidas. Eu já sei a verdade. E para minha própria surpresa, era verdade. Todas as ausências, as ligações suspeitas, o perfume barato, o dinheiro que desaparecia. O quebra-cabeça se encaixou, peça por peça. Dennis ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois, de repente, levantou os olhos zangados, cansados. O que você quer que eu diga, Alyosha? Que estou traindo você? Sim, estou. Que tenho outra pessoa? Sim, tenho. Jean, 28 anos, consultor em uma loja de celulares. Nos conhecemos na academia. Cada palavra era um golpe. Não pela confissão, mas pela indiferença com que era dita. Você a ama? A pergunta escapou, tola, desnecessária. Não sei, ele deu de ombros. Com ela é fácil. Ela não me cobra por cada drink, não me olha com reprovação eterna, não virou uma chata. Uma chata? A amargura subiu pela garganta. Eu crio seus filhos, sustento esta casa, vivo por esta família. Isso, para você, é ser chata? Exatamente, ele se animou, como se finalmente tivesse encontrado as palavras certas. Você virou minha mãe. Dennis, não beba. Dennis, pense nas crianças. Dennis, a prestação da casa. Cadê aquela garota com quem me casei? Divertida, leve, cheia de vida? Ela cresceu, Dennis, respondi baixo. Assim como você deveria ter crescido. Ah, vai se danar com seus sermões. Ele se levantou de repente. Não aguento mais ouvir você. Sempre ensinando, sempre corrigindo. Cansa. SHHH, as crianças vão ouvir, fiz um movimento em sua direção. Tô nem aí, cuspiu. Que saibam que mãe deles é uma chata, uma ranzinza. Não sei o que doeu mais, a ofensa ou a disposição de me humilhar na frente dos filhos. Há quanto tempo isso dura com a Jean? Tentei trazer a conversa de volta a um terreno menos destrutivo. 4 meses, soltou, como se falasse de um novo modelo de celular. Desde novembro. Novembro. Nós tínhamos comemorado o ano novo juntos, brindado, trocado presentes. Então o dinheiro estava indo para ela, lembrei dos jantares caros, das garrafas de vinho, dos presentes que não podíamos pagar. Que dinheiro, caralho? Ele aumentou a voz. Sempre reduz tudo a isso. Não posso sair com uma colega? Não é uma colega, Dennis, olhei fundo em seus olhos. É traição. E eu quero que você escolha. Ou a família, ou ela. Ele riu alto com amargura. Agora vai me dar ultimato? Aproximou-se e o cheiro de álcool me atingiu. Sem mim você não é nada. Quem vai querer uma mulher com 2 filhos e salário de professora? Nós não precisamos de um pai bêbado que anda com amantes. Minha voz soou estranha, firme, decidida. Ele me encarou como se me visse pela primeira vez. O rosto se contorceu de raiva. Eu. De repente sua mão se levantou. Recuei, mas não há tempo. O tapa foi de raspão, mas suficiente para me jogar contra a parede. Papai. Daria estava na porta, pálida como giz. Atrás dela, Artem espiava, assustado. O que você está fazendo? A voz da minha filha tremia, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Vou chamar a polícia. Pegou o celular. Vou tirar fotos do rosto da mamãe, fazer um boletim de ocorrência. Dennis ficou paralisado, a mão ainda levantada, tão chocado quanto nós. Saiam daqui! Gritou, recuperando-se do susto. Isso é assunto de adulto. Você acabou de bater na minha mãe. Daria não recuou. Se não sair, eu é que vou fazer você sair. Quem você pensa que é? Ele avançou na direção de Daria, mas eu me coloquei entre os dois. Se encostar neles, sibilei, com uma calma que me surpreendeu. Juro que você vai se arrepender. Algo no meu olhar o fez recuar. Talvez pela primeira vez ele visse o que eu era capaz de fazer para proteger meus filhos. Vão todos para o inferno, cuspiu, chutando a porta com violência. Arrancou o casaco do cabide com um gesto brusco. Não preciso de vocês. Vou dormir na casa da Jane. O estrondo da porta ecoou no vazio que se instalou dentro de mim. As crianças me olhavam com os olhos arregalados, paralisadas. Mamãe, Artem se jogou em meus braços, apertando-me com força. Sua bochecha está vermelha. Não é nada, meu amor. Afaguei seus cabelos, evitando o olhar de Daria. Está tudo bem. Não, não estava. Vou ligar para a vovó. Daria segurou o celular com determinação. Isso não é normal.
todos nós sabemos. A conversa foi curta. Minha mãe entendeu tudo nas entrelinhas. Chego em meia hora, disse ela. Não saiam daí. Ficamos em silêncio na cozinha. Dária aplicava um pano frio na minha face inchada. Artem se encostava em mim como fazia quando era pequeno, como se buscasse o calor que só eu podia dar. A dor física quase não existia, no lugar dela, uma estranha dormência, como se uma parte de mim tivesse congelado para sempre. Ele sempre foi assim, mamãe? Artem perguntou de repente com uma maturidade que doía. Ou ficou assim? A pergunta me atingiu como um soco. Meu filho de 12 anos tentava entender como um homem podia se transformar tanto. Não, meu filho, apertei-o contra mim. Seu pai era diferente. Era bom, alegre. Adorava vocês. O que aconteceu? Ele não desistia. A vida aconteceu, irmão, Dária respondeu por mim, com uma amargura que não combinava com sua idade. As pessoas mudam. E nem sempre para melhor. Minha mãe chegou como um vendaval com a velocidade de uma ambulância. Dária abriu a porta e pela primeira vez em um ano, se jogou em seus braços, como se, de repente, voltasse a ser a menina que precisava de colo. Nina Vassilievna a abraçou com força, depois entrou na cozinha e avaliou a cena. Meu rosto inchado, os olhos dos netos cheios de medo. Conte tudo, ordenou, tirando do bolso um frasco de tintura cheirosa. Contei sobre higiene, sobre o dinheiro, sobre o tapa. Falei baixo para as crianças não ouvirem, embora soubesse que elas já sabiam mais do que eu imaginava. Amanhã você vai ao pronto-socorro. Minha mãe colocou uma xícara de chá na minha frente, com algumas gotas de valeriana. Vai registrar os ferimentos. Depois na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Mamãe, você sabe como isso funciona e argumentei, sem força. O policial vai rir e mandar a gente embora. Briga de família. Que ria, ela cortou seca. Mas o registro tem que existir. Para o futuro. Uma calma estranha desceu sobre mim, como se os últimos meses de névoa tivessem se dissipado de uma vez. À frente, o caminho era difícil, mas pela primeira vez em muito tempo eu enxergava clareza. O que você acha que vai acontecer agora? Perguntei. Amanhã ele acorda de ressaca, aparece de joelhos pedindo perdão, minha mãe apertou os lábios. Vai dizer que não lembra, que foi o demônio, que nunca mais vai acontecer. E eu vou perdoar? A pergunta ficou no ar. Antes, teria perdoado sem hesitar. Agora a resposta saiu baixa, mas firme. Não, não vou perdoar. Na segunda-feira, depois de levar as crianças para a escola e a creche, entrei no consultório de Mikhail Andreevich. Tenho 5 minutos, disse da porta. Ele ergueu os olhos dos papéis, observou meu rosto. A maquiagem cobria o hematoma, mas o olhar experiente do psicólogo não se deixava enganar. Sente-se, indicou a cadeira. O que aconteceu? Meu marido me agrediu ontem. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Na frente das crianças. É o fim. Quero o divórcio. Ele não demonstrou surpresa. Ouviu meu relato confuso sobre a noite anterior com atenção, anotando algo em um bloco. Você foi à polícia? Perguntou quando terminei. Ainda não. Vou direto do trabalho. Certo. Ele assentiu. E se me permite uma sugestão, procure uma advogada. Tenho uma conhecida especializada em direito de família. Escreveu um nome e um telefone em um papel e estendeu para mim. Diga que eu indiquei. Obrigada. Guardei o papel na bolsa. Desculpe incomodá-lo com meus problemas pessoais. Alissa Sergeyevna, ele sorriu suave. Ajuda não é só profissão. É o certo a fazer. Algo dentro de mim aliviou. O dia seria pesado, a semana, os meses. Mas pela primeira vez eu não estava sozinha naquela luta. Na delegacia receberam meu boletim sem entusiasmo, mas registraram. O policial, um homem cansado de meia-idade, olhava com ar entediado enquanto preenchia o formulário. Ele costuma bater? Perguntou, sem erguer os olhos. Primeira vez. E por que acha que começou agora? Havia uma armadilha em seu tom, como se buscasse uma justificativa para a agressão. O que você fez para provocar? Porque falei da amante dele e respondi clara. E do dinheiro que ele gasta com ela. O policial levantou as sobrancelhas, anotou algo no protocolo. Assine aqui. Estendeu o papel, vamos chamá-lo para uma conversa preventiva. Voltei para casa com o coração pesado. Denis não havia dado sinal de vida. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Ou não entendia que dessa vez tudo era diferente, ou já havia feito sua escolha. Em casa, Dária preparava o jantar, havia aprendido nos últimos meses. Artem fazia a lição, mas de vez em quando olhava para a porta à espera do pai. Mamãe, o papai vai voltar? Perguntou, quando eu o ajudava com um problema de matemática. Não sei, filho, respondi com honestidade. Talvez não hoje. E se ele não voltar mais?
Sua voz tremeu. Apertei-o contra mim, beijando sua cabeça. Vamos dar um jeito, sussurrei. Prometo. Vamos dar um jeito. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nisso de verdade. A pergunta que não queria calar ecoava na minha cabeça. E agora? Seria demitida? Por quê? Eu me esforçava para manter a calma, mas a memória ardia como um golpe recente. O policial de bairro tinha ido até o meu trabalho, contando ao meu chefe que eu era uma esposa espancada. Ele gritou acusador. Você pensou nisso quando levantava a mão? Ou quando bebia o salário com a amante? Eu apertei o telefone com força, revivendo cada palavra, cada humilhação. Ele fez uma pausa e sua voz baixou, agora cortante e breve. Alicia, chega de bobagens. Retire a queixa. Volto para casa e tudo volta ao normal. Paro de beber, juro. Você sabe que amo você e as crianças. Na minha mente surgiu o roxo na minha bochecha, os olhos assustados de Artem, a voz firme de Daria. Vou chamar a polícia agora. Não, não haveria mais normal. Não com ele. Estou pedindo o divórcio, Dennis, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Os papéis já estão com o advogado. Se quiser, pode vir buscar suas coisas. Só na minha presença. Seu tom mudou de novo, agora venenoso. Ah, é? Vai se arrepender, Alicia. Sem mim, você não vai a lugar nenhum. Deixará as crianças passando fome. Desliguei antes que ele terminasse. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de determinação. Alicia Sergeyevna, passe no meu escritório depois do expediente. A diretora Tatiana Grigorievna me interceptou no corredor, com um olhar que não era de julgamento, mas de preocupação genuína. Meu coração deu um salto. Será que Dennis chegou até aqui? Será que inventou mentiras sobre mim? Depois do turno, bati à porta do seu gabinete. Sente-se, ela indicou a cadeira. Chá. Não, obrigada, endireitei as costas, tensa. Aconteceu algo? Aconteceu, ela assentiu. Mas não hoje nem ontem. Na nossa profissão, Alicia Sergeyevna, é essencial notar os detalhes, especialmente quando se trata de crianças. E de adultos também, acrescentou. Fiquei em silêncio, sem entender aonde ela queria chegar. Você mudou ultimamente, continuou. Continua atenciosa e paciente com as crianças, a papelada está impecável, mas seus olhos perderam o brilho. E emagreceu. É um período difícil, admiti, baixando a cabeça. Eu sei, suspirou. Mikhail Andreevich não me deu detalhes, mas eu mesma percebi. Problemas familiares? Assenti, sem confiar na minha voz. Está certa em se divorciar, disse ela surpreendentemente firme. Passei por isso há 20 anos. O medo era maior ainda por causa do dinheiro. Você sabe como são os salários em creches. Tenho 2 filhos, confirmei, 15 e 12 anos. Ela ajustou os óculos, direta. Temos uma vaga extra, um círculo vespertino para crianças com necessidades especiais. 3 vezes por semana, 1h30. Pensei em você, mas eu não tenho formação específica. Protestei. Tem talento e paciência. Nós damos suporte metodológico, e a experiência vem com o tempo. São mais 17 mil rublos no salário. Não precisei pensar. Aqueles 17 mil eram quase metade do que eu ganhava. Com isso, o futuro deixava de ser um abismo. Mikhail Andreevich me ajudava com os documentos do divórcio. Depois do trabalho, ficávamos no gabinete vazio da coordenação pedagógica analisando papéis. Aqui precisa da certidão de residência, apontou uma linha. E aqui um comprovante de que não há dívidas de contas. Sem você eu me perderia, agradeci, olhando para seu rosto concentrado. Bobagem, sorriu. Já passei por isso. Conheço todas as armadilhas. Seu tom calmo, pragmático, acalmava. Ele nunca dizia tudo vai ficar bem ou fazia promessas vazias. Apenas ajudava com conselhos práticos e com sua presença silenciosa. Tenho medo de não dar conta, confessei. Sozinha com 2 crianças e uma hipoteca. O medo é normal, respondeu, colocando os papéis de lado. Mas olhe quanto já fez. Arrumou advogado, juntou documentos, conseguiu um trabalho extra. Você é mais forte do que imagina. Não havia piedade em suas palavras, apenas respeito. E isso, estranhamente, fazia o ar entrar mais fácil nos meus pulmões. Dennis apareceu na sexta-feira à noite, enquanto jantávamos. Não avisou, ligou já do prédio. Tenho que pegar minhas coisas, resmungou. Abre a porta. Meu coração disparou, a boca secou. As crianças estão aqui, avisei. Sem escândalos, por favor. Não estou sozinho, hesitou. A Jana está comigo. Vai me ajudar a arrumar as coisas. Senti o sangue latejar nas têmporas. Trouxe a amante para casa onde moram seus filhos. Mas o que eu poderia fazer? Impedi-lo seria provocar um conflito maior.
Está bem, cedi, com voz rouca. Subam. Daria levantou a cabeça. Quem é? Seu pai, respondi, tentando soar tranquila. Veio pegar as coisas dele. Não está sozinho, então continuem jantando. A campainha tocou. Abri a porta. Denis estava no corredor, com uma bolsa esportiva grande. Atrás dele, Jana maquiada, em um vestido justo demais. Boa noite, sorriu, como se estivesse em um coquetel. Podemos entrar? Afastei-me em silêncio. Denis passou por mim sem olhar, indo direto para o quarto. Jana o seguiu, os saltos batendo no assoalho que eu tinha encerado de manhã. As crianças permaneceram paralisadas à mesa, os garfos no ar. Artem empalideceu ao ver o pai. Daria estreitou os olhos, analisando Jana da cabeça aos pés. Comam. Sussurrei. Está tudo bem. Claro que não estava. Do quarto vinham vozes abafadas, gavetas sendo abertas, tecidos se arrastando. Havia algo doentio em ver uma estranha mexendo no espaço onde eu tinha dormido por 16 anos, onde dobrava as camisas do homem que agora me ameaçava. Aquela camisa de listras azuis e brancas era a que o papai usava no aniversário do Artem, murmurou meu filho, olhando para o prato. Eu sei, filho, acariciei sua cabeça. Por que ele a trouxe? Daria empurrou o prato. É a casa dele também, respondi sem convicção. Mas não era mais. Não depois do que ele tinha feito. Passados 15 minutos, Denis saiu do quarto carregando 2 bolsas cheias. Jana o seguia com uma caixa de objetos miúdos. Devolve as chaves, ordenou sem me olhar. Tirei a chave da casa da minha chaveiro e entreguei. E os documentos do carro, exigiu. É meu bem. Pega no divórcio, cruzei os braços. Pelo juiz. O quê? Deu um passo à frente. Você vai me dar condições? Na minha casa? Na nossa casa, corrigi. E enquanto as crianças estiverem registradas aqui, serei eu quem ditará as regras. Bem, Jana tocou seu braço. Não vale a pena. Ele sacudiu a mão dela. Não que ela entenda. Elevou a voz. Sem mim vocês vão afundar. Quem vai pagar a hipoteca? O juiz decide, recuei um passo. Por favor, Denis, vá embora. As crianças estão olhando. Que se danem, cuspiu. De repente jogou a bolsa no chão. Que saibam que mãe tem. Finge ser santa, mas... Não chegamos a ouvir o resto. Alguém bateu na porta com força, insistente. Abra, é o oficial de polícia Soloviov. No silêncio que se instalou, só se ouvia o tic-tac do relógio da sala. Denis empalideceu, depois enrubesceu. Foi você? Sibilou. Não, balancei a cabeça. Devem ter sido os vizinhos. Você estava gritando para o prédio todo ouvir. Tive que abrir. Na porta, o mesmo oficial que tinha registrado minha queixa um mês antes. Outro conflito familiar? Observou, examinando o grupo. Vim buscar minhas coisas, resmungou Denis. Tenho direito. Tem, concordou o policial. Só sem barulho. Os vizinhos reclamaram. Dizem que você está ameaçando alguém. A ela, Denis apontou para mim. Denis abriu a boca para dizer algo em minha defesa, mas calou-se sob o olhar severo do policial. O oficial estendeu a mão, pedindo seus documentos. E os da sua namorada também, disse, virando-se para Jean. A verificação dos documentos e a elaboração do auto por perturbação da ordem pública levaram uma boa meia hora. Denis Ugrima permaneceu em silêncio, com os maxilares tensos. Jean, nervosa, torcia a alça da bolsa entre os dedos. O policial resumiu a situação. Então é o seguinte, você vai pegar suas coisas agora, sem barulho e sem ameaças. Se não cumprir, registraremos invasão de domicílio. Entendido? Denis assentiu, levantou as malas e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se para trás. Isso ainda não acabou, Alice, disse, com voz rouca. Não vou desistir tão fácil, e as crianças também não. Isso é uma ameaça? Perguntou o policial, já tirando o bloco de notas. É uma promessa, resmungou Denis e bateu a porta com força ao sair. Quando o policial foi embora, Daria aproximou-se e me abraçou com força. Você é corajosa, mamãe sussurrou, e senti seus ombros tremerem. Não teve medo dele. Afaguei seus cabelos, tentando acalmá-la quando a voz de Artem veio da cozinha. O papai não vai voltar mais? Ele ainda estava sentado à mesa com o garfo na mão. Aproximei-me e me ajoelhei ao seu lado. Não sei, querido. Mas se voltar, será só para visitar vocês. Os dias seguintes arrastaram-se, pesados e cheios de preocupações novas. Denis não apareceu mais, mas enviou por um mensageiro uma notificação de que não concordava com o divórcio. Isso significava um processo judicial longo. Comecei a dar aulas particulares para complementar a renda. As crianças ajudavam mais em casa do que o habitual, como se pressentissem meu cansaço.
Minha mãe vinha 3 vezes por semana, para limpar, cozinhar ou simplesmente ficar com os netos. E havia Mikhail Andreevich com sua calma segurança, seus conselhos práticos e a habilidade surpreendente de encontrar as palavras certas nos momentos mais difíceis. Uma noite, enquanto organizávamos mais uma pilha de documentos para o tribunal, desabei em lágrimas de exaustão e tensão. Desculpe, consegui dizer, enxugando o rosto. É que tudo se acumulou. Chore, respondeu ele, estendendo-me um lenço. É uma reação normal ao estresse. Tenho medo de ter cometido um erro, confessei. Talvez devesse ter aguentado mais, por causa das crianças, pela estabilidade. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos, cansado. Sabe o que percebi em todos esses anos de trabalho? Perguntou. Crianças não valorizam o sacrifício dos pais. Elas valorizam pais que se respeitam. Esse é o melhor exemplo que podemos dar a elas. Ergui os olhos e encontrei seu olhar atento. Você fez a coisa certa, Alice, disse baixinho. O que vier pela frente, lembre-se, você já venceu. Venci? Perguntei, incrédula. Venceu o medo, respondeu. E isso é o mais difícil. Naquele momento, pela primeira vez em semanas, senti um alívio leve, como um fôlego de ar fresco depois de uma tempestade. Sabia que não seria fácil. Havia audiências pela frente, a divisão de bens, a briga por pensão. Denis certamente tentaria tornar minha vida um inferno. Haveria mais lágrimas, mais noites de insônia. Mas a decisão principal já estava tomada. O passo mais importante já tinha sido dado. E não havia volta. Maio em Krasnoyarsk é uma época de mudanças inesperadas. Um dia as macieiras florescem de repente, cobrindo a cidade com pétalas delicadas. No outro, uma tempestade de granizo desaba, como se o inverno quisesse dar seu último recado. Os siberianos, acostumados aos caprichos da natureza, não se surpreendem. Afinal, dá para se acostumar com qualquer coisa, desde que se aceite a inevitabilidade das mudanças. Na minha vida, as transformações chegaram antes da primavera no calendário, mas foi em maio que começaram a dar os primeiros frutos. O processo de divórcio terminou mais rápido do que eu esperava. Apesar da resistência inicial de Denis, a decisão saiu em apenas 2 audiências. Talvez tenha pesado a pasta com provas de seu comportamento inadequado, que preparei com a ajuda de Helena Viktorovna. Fotos dos hematomas, depoimentos do policial de rua, testemunhos dos vizinhos. Ou talvez, no final, ele mesmo já quisesse encerrar aquilo o mais rápido possível. De qualquer forma, no dia 25 de maio saí do fórum com a sentença de divórcio nas mãos e um papel timbrado onde estava escrito, em preto e branco: obrigar o cidadão Petrov Denis Alexeyevich a pagar pensão alimentícia para a manutenção dos filhos menores, no valor de 25% de todos os rendimentos mensais, correspondente a 18.750 rublos. Não era uma fortuna, mas, somado ao meu salário de educadora e às aulas extras, permitia respirar com mais tranquilidade. Uma fase tinha terminado. Outra começava. Mikhail Andreevich esperava por mim na saída do fórum, com um buquê de flores silvestres. Insistira em me acompanhar à audiência final para apoio moral, como dissera, e agora estava ali, semicerrando os olhos contra o sol, com aquelas flores simples que, por algum motivo, me comoveram mais do que as rosas mais caras. Obrigada, disse, aceitando o buquê e inspirando seu aroma fresco. Por tudo. Ele apenas sorriu, mas naquele sorriso havia mais calor do que em muitas declarações apaixonadas. Proponho comemorar, disse, apontando para um pequeno café do outro lado da rua. Os melhores sirniki da cidade, na minha modesta opinião. Sentamos-nos junto à janela, e o sol de maio dourava as bordas das xícaras de café. Falamos de tudo e de nada, dos filhos, do trabalho, de livros. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti como uma mãe solteira esgotada, mas simplesmente como uma mulher para quem o interlocutor era interessante, e que, por sua vez, também parecia interessar a ele. Tenho uma proposta, disse Mikhail, quando os sirniki já tinham sido devorados. Tatiana Grigorievna conseguiu uma cota para um curso de qualificação em Moscou, para educadores que trabalham com crianças especiais. 2 semanas, tudo pago. Eu a indiquei. Levantei as sobrancelhas, surpresa. Mas eu mal comecei a trabalhar com esses grupos. Justamente por isso, inclinou-se um pouco para frente. Você faz muitas coisas intuitivamente certo, mas a base teórica não faz mal a ninguém. Hesitou, e a mudança de ares fará bem. Sacudir a poeira, ver outra cidade. E as crianças? Mordi o lábio. 2 semanas passam rápido. Além disso, você tem uma mãe maravilhosa, que com certeza não vai recusar ficar com os netos. Ele tinha razão. O curso começava em 1 semana, e decidi arriscar.
2 semanas em Moscou pareciam ao mesmo tempo assustadoras e empolgantes. A última vez que tinha viajado além de Novosibirsk foi antes do casamento, quando fui com meus pais a Anapa. Maio estava sendo generoso em boas notícias. Daria tirou notas excelentes no exame final e se inscreveu na turma pedagógica de um colégio de prestígio, onde não é fácil entrar. Seus resultados e a recomendação da escola impressionaram a comissão. Mamãe, lá tem uma biblioteca incrível, contou radiante ao voltar da entrevista. E um laboratório de pedagogia. Já no 10º ano começam a fazer estágio com as turmas menores. Olhei para seus olhos brilhantes e pensei, é o amor pela profissão. Ela herdou de mim. Ou seria memória genética? Minha mãe era enfermeira, eu sou educadora. Daria sonha em ser professora. 3 gerações de mulheres que escolheram o caminho de cuidar dos outros. Artem também me deu uma alegria. Foi aceito na oficina de artes do Palácio da Cultura. Era pago, mas o valor era razoável e as perspectivas promissoras. Aliás, a Sergeyevna, seu filho tem um talento indiscutível, disse a coordenadora, quando fui tratar da matrícula. Estamos dispostos a oferecer um programa individual para ele. No caminho de volta para casa, reflete sobre como a vida é estranha. Durante anos tive medo de mudar, me agarrei à ilusão de estabilidade. E eis que as mudanças, quando vieram, trouxeram coisas melhores. Daria nunca esteve tão animada e determinada e Artem, tão envolvido com suas novas descobertas. Denis apareceu em junho, um mês depois do divórcio. Ligou à noite com a voz estranhamente abafada. Podemos nos encontrar? Preciso conversar. Hesitei. Falar com o ex-marido era a última coisa que eu queria. Mas as crianças tinham o direito de ver o pai. As crianças vão ficar felizes, respondi com cautela. Venha no domingo. Quero falar só com você, ele insistiu, tossindo ao fundo. Uma onda de mau pressentimento me apertou o peito. Porém, já não era mais aquela mulher amedrontada que tremia diante de cada palavra sua. Está bem, concordei. No café à beira-rio, às 2. Ele mudou muito naquele mês. Emagreceu, as olheiras se aprofundaram. Vestia-se com descuido, como se o calor do verão não o atingisse. Você está bem, disse, observando-me com um olhar que tentava ser neutro. Eu realmente mudei. O novo corte de cabelo, o vestido leve de verão, algo que antes eu nunca ousaria usar, por medo de seus comentários sobre ombros demais à mostra. Mas o mais importante era o brilho nos olhos, ausente por tantos anos. Obrigado, ele murmurou enquanto eu tomava um gole de água mineral. Você queria conversar? Denis girava a xícara de café já frio entre os dedos. A Jana foi embora. Enfim soltou como se as palavras doessem. Encontrou um empresário. Diz que sou problemático demais. Fiquei em silêncio. Não sentia pena, apenas uma leve surpresa ao ver como a justiça poética havia agido rápido. Pensei muito, a Lisa engoliu em seco. Nós ficamos 16 anos juntos. As crianças, o apartamento, tudo isso. E se tentássemos de novo? Vou parar, juro. Já faz quase um mês que não bebo. Ele continuou falando sobre como sentia falta dos filhos, como era difícil viver sozinho, como havia compreendido tudo, e estava pronto para mudar. Palavras comuns, aquelas que os homens usam quando querem voltar não por amor, mas por medo da solidão. Olhei para ele e senti uma calma estranha. 6 meses antes, suas palavras teriam me comovido, feito duvidar, dado mais uma chance. Agora, elas simplesmente ricocheteavam, sem eco. Desculpe, Denis, balancei a cabeça. Mas não vamos recomeçar. Ele franziu o senho. Por causa daquele psicólogo. Acha que não vejo como ele ronda você? O Mikhail não tem nada a ver com isso. Coloquei o copo sobre a mesa. O problema sou eu. Não quero mais ser sua esposa. A simplicidade daquela verdade me surpreendeu. Não queria mais voltar ao passado, não importavam as promessas. As crianças sentem sua falta, mudou de tática. Elas precisam de um pai, concordei. Um pai amoroso, sóbrio, presente. Para elas, não para mim. Venha visitá-las. Mas não seremos uma família novamente. Ele baixou a cabeça, derrotado não por mim, mas por suas próprias escolhas. Ah, e Denis, tirei um papel da bolsa. Aqui está a notificação dos oficiais de justiça. Você deve 2 meses de pensão. Se não pagar em 1 semana, serão tomadas providências. Pegou o documento, leu em silêncio e assentiu. Pagarei ainda esta semana. E pagou. Os 18.750 do mês passado e outros 18.750 do atual. Era impressionante como a menção a ações legais acelerava as coisas. Quando contei às crianças sobre o encontro e a proposta do pai, a reação de Daria foi inesperada. Você recusou, né? Olhou-me fixamente, como se pronta a me defender. Recusei. Bom,
Ela relaxou. Ele ia começar a beber e gritar de novo. Artem permaneceu calado, mexendo a colher na sopa meio comida. Filho, o que você acha? Perguntei, temendo a resposta. Afinal, um menino daquela idade precisa de um pai. Ele vai vir nos visitar? Perguntou finalmente. Se quiser, então tá bom. Deu de ombros. É melhor assim. Quando o papai vem de visita, ele não grita nem bebe. A sabedoria daquele garoto de 12 anos me deixou sem palavras. Ele enxergava a essência da situação com mais clareza que muitos adultos. Os cursos em Moscou foram uma revelação. 2 semanas de trabalho intensivo, novos conhecimentos, trocas com colegas de todo o país. Absorvia tudo como uma esponja, anotava, perguntava, participava de debates. Pela primeira vez em anos, senti-me não apenas mãe ou ex-esposa, mas uma profissional, uma mulher com ambições e objetivos. À noite falava com as crianças por vídeo. Estavam bem. Minha mãe havia transformado a rotina delas em uma festa, museus, cinema, piqueniques no parque. Até Denis apareceu algumas vezes. Sóbrio com presentes, passou um dia inteiro com eles na ilha Tatichel. Mãe, quando você voltar, a gente vai naquele café novo no Boulevard. Dária tagarelava. Os doces são incríveis. O papai levou a gente, foi super legal. Antigamente palavras como essas teriam me ferido. Saí da família e agora tenta comprar o carinho dos filhos com presentes. Mas agora só senti alívio. Se Denis conseguia, mesmo que esporadicamente, ser um pai decente, as crianças só tinham a ganhar. Em Moscou pensei muito em Mikhail. Trocaríamos mensagens todos os dias, e a cada uma delas ficava mais claro. Algo nascia entre nós. Algo quente, terno, ainda frágil. Quando voltar, quero te levar a um lugar, escreveu ele na véspera da minha partida. Lá servem o melhor strudel da cidade. Me faz companhia? Sorri ao ler a mensagem. Era um convite real, o primeiro em 17 anos. Empolgante como na juventude, mas com a maturidade de quem já sabe o que quer. Com prazer, respondi. Chego amanhã à noite. Olhando pela janelinha do avião, enquanto as nuvens deslizavam lá embaixo, reflete sobre como minha vida havia mudado naquele curto espaço de tempo. O medo e a incerteza ficaram para trás. À frente, novas possibilidades, novos horizontes e talvez, um novo amor mais maduro, consciente, construído sobre respeito e valores compartilhados. Voltei para casa uma pessoa diferente, mais forte, mais segura, com clareza sobre o que desejava e o que merecia. E isso, aos 37 anos, era o melhor que poderia ter acontecido comigo. A vida que antes me parecia uma espera constante, quando recebermos o pagamento, quando Denis parar de beber, aí sim começará a vida de verdade. Agora se revelava em toda a sua intensidade no presente. Não era mais preciso adiar a felicidade até que as condições fossem perfeitas. E foi enquanto observava o céu refletido nos olhos cinzentos de Mikhail que essa verdade se cristalizou dentro de mim. Ele segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos com um gesto simples, mas que espalhou um calor reconfortante por todo o meu corpo. Alice. Hesitou por um instante como se organizasse as palavras com cuidado. Já nos conhecemos há quase 1 ano. Primeiro como colegas, depois como amigos. Seu polegar acariciou levemente o dorso da minha mão. Mas o que sinto por você há muito tempo ultrapassou esses limites. Meu coração acelerou. Eu sabia para onde aquela conversa caminhava, mas mesmo assim uma emoção adolescente me invadiu, fazendo minhas mãos tremularem levemente. Quero estar com você, disse ele com uma sinceridade que dispensava qualquer dramaticidade. Não como colega, não como amigo, mas como um homem que valoriza uma mulher incrível, forte, inteligente e linda. Você não precisa responder agora. Só quero que saiba, estou aqui, ao seu lado e não tenho pressa. Olhei para seu rosto, marcado por linhas sutis ao redor dos olhos e por alguns fios prateados nas têmporas, traços de uma vida vivida de lições aprendidas. Era o rosto de alguém que já havia medido o peso das palavras e das emoções, que não apressaria, não exigiria, não pressionaria. Eu também quero estar com você, respondi, sentindo a voz embargar. Mas preciso de tempo. Há os filhos, o trabalho. E tempo é algo que temos. Ele sorriu, um sorriso tranquilo que parecia dizer, tudo bem, eu espero. Naquele dia caminhamos por horas pelo parque, depois nos refugiamos em uma pequena cafeteria, onde conversamos sobre tudo e sobre nada. Não houve beijos nem promessas solenes, mas algo dentro de mim soube, uma nova página da minha vida havia sido aberta. E pela primeira vez eu era a autora dessa história, escrevendo-a com minhas escolhas e decisões. Com a promoção para a categoria mais alta, meu salário subiu para 62.000 rublos, somados às pensões que Denis, surpreendentemente, passou a pagar pontualmente.
Juntos, esses valores ultrapassavam 80 mil por mês. Não era fortuna, mas pela primeira vez em anos eu não precisava contar cada moeda até o próximo pagamento. Dária foi aceita na turma pedagógica do liceu e mergulhou de cabeça nos estudos. Chegava em casa com os olhos brilhantes, falando sem parar sobre as novas matérias, os professores, os colegas. Mãe, você sabia que temos aula prática numa escola primária uma vez por semana? Ajudamos a dar aulas, corrigimos cadernos. É tão legal, contava animada. Já Artyom floresceu na oficina de artes. Seus desenhos foram selecionados para uma exposição municipal de jovens talentos, e a professora chegou a dizer que se ele mantivesse o mesmo empenho, teria grandes chances de entrar na Escola de Belas Artes após o 9º ano. Quero desenhar animações, anunciou certo dia à mesa. O tio Misha disse que hoje em dia há muitas oportunidades nessa área. Tio Misha, era assim que as crianças chamavam Mikhail, que passará a frequentar nossa casa com cada vez mais naturalidade. No início, temi que eles resistissem à presença de outro homem em minha vida, que sentissem ciúmes ou rejeição. Mas Mikhail soube se aproximar de ambos com uma delicadeza que me surpreendeu. Com Dária falava sobre livros e projetos escolares. Com Artyom, passava horas montando modelos complexos de robôs com peças de construção. Não tentava substituir o pai deles, apenas estava presente, interessado, apoiador, uma figura estável. Artyom especialmente se apegou a ele. Naquela idade, o menino precisa de referências masculinas, e Denis aparecia apenas esporadicamente em sua vida. Mãe, o tio Misha vem hoje? Perguntava quase todas as noites, os olhos iluminando-se quando ouvia a campainha tocar e a voz familiar dizer: Oi, artista. Como vão as coisas? Denis, por sua vez, surgia em nossas vidas de forma irregular. Às vezes ligava para as crianças, outras vezes as levava para passar o fim de semana. Depois do episódio com Jeana, ele havia se acalmado, tornado-se menos agressivo. O divórcio, estranhamente, pareceu fazê-lo amadurecer. Parou de beber, arrumou um bico, até se inscreveu em um curso de reciclagem para motoristas. O papai está amarelo, comentou Dária após um dos encontros. E magro. Acho que está doente. Não dei muita importância na hora. Quem sabe ele havia finalmente decidido cuidar da saúde, fazer exercícios. Mas em setembro, Denis me ligou. Sua voz, do outro lado da linha, soava abafada, sem a habitual ironia. Alice, preciso falar com você. Nos encontramos no mesmo café à beira-rio onde, 3 meses antes, havíamos discutido uma possível reconciliação. Agora, porém, sua aparência era ainda mais preocupante. A pele realmente tinha um tom amarelado. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. O que aconteceu? Perguntei, sentindo um nó se formar no estômago. Fui ao médico, respondeu, evitando meu olhar. É o fígado. Cirrose em estágio inicial. Algo dentro de mim se contraiu. Por mais que nosso passado tivesse sido conturbado, eu não desejava aquele diagnóstico a ele. Há quanto tempo você sabe? 1 semana. Os exames estão ruins. Tomo uma porção de remédios. Um sorriso amargo curvou seus lábios. O médico foi claro, se não parar de beber de vez, em 1 ano acabou. Denis, eu não sabia, murmurei, sem encontrar as palavras certas. Não preciso de pena, cortou, franzindo a testa. A culpa é minha. Abanou a cabeça. Não conte às crianças ainda. Não quero que se preocupem. Elas têm o direito de saber, mas vou esperar até definir o tratamento. Ficamos em silêncio, 2 estranhos que já haviam sido tudo um para o outro. Depois de um tempo perguntei, como posso ajudar? Ele me olhou surpreso. Por quê? Depois de tudo? Você é o pai dos meus filhos, respondi simplesmente. E um dia já nos amamos. Seus olhos brilharam pela primeira vez em todos os anos que o conheci, vi lágrimas se formarem ali. Obrigado, disse, com a voz rouca. Vou me virar sozinho. Ao nos despedirmos, ele segurou minha mão de repente. Você mudou, Alice? Mudei, admiti. Não sei. Fiquei mais leve, talvez? Seu olhar se dirigiu a algum ponto além de mim. Esse seu Mikhail. É um bom homem. Cuide dele. Observei sua figura curvada se afastar, sentindo uma mistura estranha de compaixão, preocupação e, sim, alívio. Era como se um ciclo finalmente se fechasse, uma página que eu não conseguia virar sozinha. Você parece pensativa, comentou Mikhail quando nos encontramos à noite no parque. Contei-lhe sobre o diagnóstico de Denis. Ele ouviu em silêncio, sem interromper. Depois perguntou, você ainda se sente responsável por ele? Ponderei. A resposta correta seria um não, claro que não, afinal, estávamos divorciados há tempo, cada um seguia seu caminho. Mas algo me impedia de dizer isso.
Acho que há laços que não se rompem completamente, confessei. Vivemos 16 anos juntos, tivemos 2 filhos. Não quero voltar atrás, mas também não consigo apagá-lo da minha vida. Nem deveria. Mikhail tomou minha mão entre as suas. Sabe, sempre me admiro com pessoas que falam dos ex com ódio, como se quisessem riscar uma parte inteira de sua própria história. Mas tudo que vivemos faz parte de quem somos. É a nossa história. Temia que ele interpretasse mal aquele meu sentimento. Tem medo de que eu ainda esteja ligada a ele? Perguntei, buscando seus olhos. Ele sorriu. Não. Veja a diferença entre afeto e humanidade. Apertou minha mão. Você é uma boa pessoa, Alice. É por isso que, hesitou, como se procurasse a palavra exata, que eu te amo. Meu coração deu um salto. Eu sabia de seus sentimentos, via-os em cada gesto, em cada olhar. Mas ouvir aquela palavra, amo, pronunciada em voz alta foi como um raio de sol após uma longa tempestade. Eu também te amo, respondi, dizendo-o pela primeira vez em voz alta. Setembro passou rápido. As crianças se adaptaram à rotina escolar, eu à nova carga de trabalho. Mikhail, pouco a pouco, tornou-se quase parte da família, aparecendo 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes, jantávamos juntos, outras, ele ajudava Artyom com um projeto ou ouvia Daria falar sobre seus planos para o futuro. Não havia pressa, não havia cobranças, apenas a certeza de que juntos, estávamos construindo algo sólido e verdadeiro. Mikhail frequentemente ficava para o jantar, ajudava as crianças com as lições de casa. Denis, surpreendentemente, aceitou sua presença em nossas vidas com tranquilidade. Mais do que isso, certa vez, ao buscar os filhos para passar o final de semana, ele até apertou a mão de Mikhail e disse: cuide dos meus pirralhos quando não estiverem comigo. As crianças, embora tivessem se apegado ao tio Misha, não esqueceram do pai. Especialmente Artyom. Ele ainda esperava pelas ligações de Denis, contava sobre seus desenhos, pedia conselhos. Sabe, disse eu a Mikhail certa noite, quando ficamos sozinhos, às vezes acho que tudo aconteceu como deveria. Cada um recebeu sua lição, sua chance de mudar. Você acha que Denis mudou? Ele olhou pensativo para a xícara de chá. Não sei, mas uma doença faz a gente repensar muitas coisas. E as crianças, continuei, elas com certeza ficaram mais fortes. Principalmente Daria. Sinto orgulho dela. Estávamos na cozinha, tomando chá com um bolo de mirtilo que eu havia assado seguindo a receita da minha mãe. Do lado de fora, as primeiras folhas amarelas caíam devagar. Mikhail me olhava com ternura, e eu sentia que algo entre nós se transformava, se aprofundava. Aliás, ele pousou a xícara na mesa. Lembra que eu prometi não apressar você? E estou cumprindo. Mas gostaria de saber, você nos vê juntos? No futuro? Parei para refletir. Conseguiria imaginá-lo ao meu lado não como visitante, mas como parte permanente da minha vida? Compartilhar o cotidiano, criar os filhos juntos. Ainda não estava pronta para um novo casamento, respondi com sinceridade. Por enquanto, gosto do que temos. Nossos encontros, nossas conversas, esse tempo que passamos juntos. Mas acabei de aprender a ficar de pé sozinha. Quero um pouco mais de tempo, só para mim. Temia que ele se magoasse, que se sentisse rejeitado, mas Mikhail apenas assentiu. Entendo. Estarei aqui pelo tempo que você precisar. Seus olhos não mostravam decepção, apenas calor e compreensão. E pensei, eis um homem de verdade. Alguém que não tenta dominar, moldar ou tornar dependente. Alguém que aceita você como você é. Naquela noite demorei a pegar no sono. Fiquei deitada, ouvindo o tic-tac do relógio e a respiração suave das crianças no quarto ao lado. Pensava em como minha vida havia mudado naquele ano. Em janeiro eu era uma mulher esgotada, amedrontada, que temia até a própria sombra. Suportava humilhações, se culpava, se agarrava a um casamento em frangalhos. Agora, era independente, confiante, com perspectivas profissionais e filhos que finalmente podiam se orgulhar da mãe. Não sabia o que o futuro reservava. Nossos caminhos com Mikhail se cruzariam para sempre? Denis conseguiria vencer a doença e se tornar um pai presente? Como nossa família continuaria a se transformar? O amanhã ainda era incerto, mas essa incerteza já não me apavorava. Sabia que enfrentaria qualquer desafio, superaria qualquer obstáculo, porque havia aprendido o essencial, acreditar em mim mesma e não ter medo de recomeçar. Antes de adormecer, lembrei-me de uma frase que li certa vez em um livro velho. Às vezes é preciso perder tudo para descobrir seu verdadeiro valor. Não havia perdido tudo. Ainda tinha meus filhos, meu trabalho, meus amigos, minha mãe. Mas perderá o suficiente para entender que meu valor não estava no status de esposa, nem em um casamento salvo a qualquer custo, nem na aprovação alheia.
Meu valor estava em mim, na minha capacidade de amar, cuidar, criar, crescer. Com esse pensamento adormeci profundamente, como quem finalmente encontrou o caminho de casa. Ou melhor, como quem entendeu que casa não é um lugar, mas um estado de alma, de paz, de harmonia consigo mesma. Um estado em que é possível recomeçar. As noites de setembro têm um jeito especial de fazer a gente pensar. O sol já não queima, mas ainda aquece e o ar ganha uma transparência única, onde cada som, cada farfalhar das folhas se ouve com mais clareza. Sentada na varanda com uma caneca de chá de ervas envelopada em um cobertor, observava as luzes se acendendo pouco a pouco nos apartamentos em frente. As crianças já dormiam. Dária acordaria cedo para as aulas extras, e Artyom estava exausto depois da oficina de arte. Na casa, reinava um silêncio aconchegante, tranquilo, sem a tensão que antes era uma sombra constante. Pensava em como minha vida havia se transformado naquele ano. No medo, na dor, na humilhação e no desespero. No passo decisivo que pareceu um salto no vazio, mas revelou-se a porta para uma nova vida. No divórcio que imaginei ser o fim do mundo, mas que se tornou o início da liberdade. No novo emprego, na promoção, na segurança de poder planejar o orçamento sem medo de que o dinheiro fosse desperdiçado em caprichos alheios. Em Mikhail, que espera com paciência sem pressionar, dando-me espaço para respirar e crescer, que se tornou um amigo para os filhos e para mim, algo mais, embora eu ainda não soubesse dar um nome a isso. Há um ano, eu tremia de medo na minha própria cozinha, à espera do marido bêbado, pronta para aceitar qualquer insulto só para manter uma paz frágil. Agora era dona da minha vida, das minhas decisões, do meu futuro. Não precisei, como outras mulheres, começar do zero. Guardei o apartamento, o trabalho, o apoio da minha mãe e dos amigos. Mas o mais importante, conservei meus filhos, aqueles seres maravilhosos, sensíveis que amadureceram tanto. Dária com sua determinação inquebrantável e sede de justiça. Lembro-me de sua voz firme: vou chamar a polícia agora. Aos 15 anos, mostrou mais maturidade e coragem do que eu em todos os anos de casamento. Agora no curso pedagógico com a universidade pela frente, uma vida própria pela qual eu torcia para que nunca tolerasse o que sua mãe havia suportado. Para ela, eu me esforçava especialmente para ser um exemplo, uma mulher que não teme recomeçar, que se respeita a ponto de não permitir que a tratem com menos do que merece. E Artyom, sensível, com seu dom de enxergar beleza onde os outros não veem. Seus desenhos ficavam cada vez mais complexos, expressivos, e em seus olhos já não havia aquele medo assustado de quando se escondia no quarto ao ouvir o pai chegar embriagado. Agora, ele tinha o tio Misha, uma figura masculina que um garoto da sua idade tanto precisa. E um pai, mesmo que ausente, já não agressivo, começando a perceber que o tempo para consertar os erros é curto. Denis. Pensava nele com um sentimento estranho, que vem quando a dor se acalma e resta apenas uma pena pelo que poderia ter sido, mas não foi. Sua doença não me causava satisfação, apenas uma tristeza quietinha. Afinal, um dia nos amamos, sonhamos juntos, construímos uma família. O que deu errado? Quando e por que aquele homem atencioso, gentil, se transformou em um tirano egoísta? O que poderia ter sido diferente? Se eu tivesse parado antes. Se não tivesse tentado salvar o casamento a qualquer preço. Mas o passado não se altera. Só podemos construir o presente e planejar o futuro. E meu futuro, agora, se desenhava de outra forma. O celular vibrou suavemente. Uma mensagem de Mikhail. Ainda acordada? Estava pensando em você. Amanhã à noite vamos ver as estrelas fora da cidade. Dizem que o céu estará limpo. Sorri imaginando a cena, nós sentados em uma colina, embrulhados em cobertores, com o céu siberiano infinito sobre nossas cabeças, salpicado de estrelas. Claro que vamos, respondi. Levaremos uma garrafa térmica de chá, sanduíches. E as crianças? A pergunta seguinte me fez hesitar. Antes eu teria respondido automaticamente sim, porque era o esperado. Afinal, uma mãe não pode ter vida própria, não é mesmo? Mas agora eu tinha o direito de escolher. E essa consciência, essa liberdade, era o maior presente que o último ano me dera. Pela primeira vez em muito tempo, reservei um tempo só para mim. Mas agora eu sabia, as crianças são felizes quando sua mãe também é feliz. A própria Dária já me dissera várias vezes: mãe, você precisa pensar em você também. Então, dessa vez, seria só nós dois. Digitei a mensagem com firmeza: as crianças vão entender. A resposta dele veio rápida: estou ansioso. Boa noite, minha boa. Palavras simples, mas que aqueciam por dentro como um chá quente em dia de neve. Eu não era propriedade de ninguém. Mas ser valorizada, ser motivo de alegria para alguém, isso era diferente.
Voltei para o apartamento, passei pelos quartos e espreitei os filhos. Daria dormia abraçada ao urso de pelúcia que Dennis lhe dera no aniversário de 12 anos. Artem estava estirado na cama, o cobertor escorregado. Ajeitei-o, toquei sua testa morna com os dedos. Meus tesouros, meu porto seguro, meu sentido. Na minha agora só minha cabeceira da cama, uma foto emoldurada, nós três rindo diante do rio, os olhos semicerrados contra o sol. Me caiu a tirara naquele verão, durante um piquenique. Nada posado, apenas um instante de felicidade capturado por alguém com o coração atento. No fundo da gaveta do armário, uma caixa de joias guardava minhas poucas coisas de valor. Entre elas, a aliança que tirei no dia do divórcio. Não a vendi, não a joguei fora. Guardei como lembrança não do casamento que desmoronou, mas da lição de que até as mudanças mais dolorosas podem se transformar em bênção, se tivermos coragem de encará-las de frente. Talvez um dia eu entregue esse anel a Daria, não como herança familiar, mas como ensinação, que nenhum anel, nenhum carimbo em documento vale mais que o autorrespeito. Que uma mulher com medo de ficar sozinha jamais será verdadeiramente feliz ao lado de alguém. Que o amor real não é se dissolver no outro, mas crescer juntos com respeito mútuo e apoio incondicional. Deitei-me sem o peso costumeiro da ansiedade pelo dia seguinte. O que viesse eu daria conta. Tinha um trabalho que amava, filhos que se tornavam fortes e bondosos, uma mãe sempre pronta a me amparar. E me caiu que esperava o tempo necessário, sem pressa. Above tudo, tinha a mim mesma, uma mulher que finalmente entenderá. A felicidade não está em ser apenas esposa, mãe ou filha, por mais belos que sejam esses papéis. Está em ser eu, inteira, suficiente e livre. Ao fechar os olhos, não pensei no passado, mas no futuro. Nas estrelas que observaríamos na noite seguinte. Nos novos quadros de Artem na faculdade que Daria sonhava. Nos cursos de aperfeiçoamento profissional nos quais me inscrevera. Nas viagens que agora podia me permitir. Primeiro pequenas pela minha própria terra. Mas quem sabe com o tempo mais longe. A vida seguia. Uma vida nova construída por mim, segundo minhas regras, sem medos nem concessões que traíssem minha essência. E sabe de uma coisa? Nessa vida havia mais luz, mais ar, mais alegria e esperança do que eu poderia imaginar um ano antes. Aprenderá o mais importante, recomeçar. E era nessa capacidade que residiam minha força, minha felicidade e minha liberdade.